Olá pessoal, eu sou a professora Luísa Moreira e acompanharei vocês na aula de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre problemas ambientais e alterações climáticas que afetam a biosfera e trazem consequências irreversíveis para o planeta. Então, o que são essas mudanças climáticas e quais são esses problemas ambientais que nós teremos aí como consequência dessas mudanças climáticas, né? Essas consequências nós já vimos aí, estamos cansados de ver, né, o tempo todo nos jornais, na internet, essas informações chegam até nós o tempo todo, né? Então nós temos queimadas, derretimento de geleiras, alterações climáticas, mudanças de temperatura, né, alterações no clima. Então a gente perde um pouquinho aquelas alterações, aquelas estações bem marcadinhas como era antes, né? O clima acaba ficando um pouco descompensado devido a essas mudanças. E aí, nós temos um pouquinho explicando para vocês o que são essas mudanças climáticas, quem causa essas mudanças climáticas e o que elas trazem como consequência para nós seres humanos, para a nossa saúde, para a nossa economia, para as pessoas no geral e para o meio ambiente, certo? Então, o que são essas mudanças climáticas principalmente? Alterações no clima, né? E mudanças na temperatura. Então, vou ter lugares onde a temperatura fica muito elevada e lugares onde a temperatura, onde era muito elevada, ela acaba ficando um pouco mais baixa. Isso acaba me trazendo mudanças na alterações climáticas e, como consequência principal aí, né? Eu tenho problemas ambientais que trazem aí problemas principalmente na produção de alimentos, certo? Então, nós temos aí um esqueminha falando para vocês o que são essas mudanças climáticas, o que elas trazem. Eu coloquei aí alguns principais, né, sobre isso. Então, principalmente, mudanças climáticas gera aquecimento global. O que seria isso? Aumento na temperatura do planeta. Aumento da temperatura no planeta, eu tenho como consequência derretimento de calotas polares, né? Derretimento de geleiras. E quando eu tenho derretimento de geleiras, automaticamente eu tenho aumento do nível do mar. Aumento do nível do mar gera extinção de espécies e eu preciso retirar as pessoas que vivem ali na zona costeira. Isso acaba trazendo vários outros prejuízos ao longo do tempo, né? Eu coloquei aí apenas alguns dessas alterações que tem como consequência e que trazem, né, como consequência. Porém, com o aumento da temperatura, eu tenho alterações na minha economia, eu tenho alterações na minha cadeia alimentar. Então, tudo isso vai trazer problemas não só para o meio ambiente, mas principalmente para nós, né, que fazemos parte deles, tá bom? Então, o que acaba trazendo esse aumento de temperatura? Nós temos um fenômeno chamado efeito estufa, que nada mais é do que um fenômeno natural, né? Ele é produzido pela natureza. Então, o que ele faz? Ele retém a temperatura do planeta para que a gente não perca essa temperatura e, principalmente, né, durante o período noturno, algumas áreas do planeta ou a parte que não está sendo iluminada pelo sol, cai a temperatura e alguns animais ou alguns vegetais acabam não resistindo. Então, o efeito estufa nada mais é do que um fenômeno que retém essa temperatura, que ajuda a bloquear essa saída, né, de temperatura, faz com que o planeta não perca essa temperatura ao longo do tempo. Então, é um fenômeno natural, ele acontece naturalmente, é produzido pela própria natureza. O que acontece quando o efeito estufa está em desequilíbrio? Por que ele entra em desequilíbrio, né? Então, a gente tem aí o efeito estufa retendo essa temperatura, a radiação solar, né, principalmente, que o planeta recebe. Só que como em contrapartida, nós temos o quê? Uma grande atividade econômica que vem principalmente da queima de carvão, né? Então, eu tenho atividade industrial, eu tenho veículos que produzem esse carbono, né? Então, a emissão de gás carbônico aumentada acaba fazendo um bloqueio para onde era que saía o restante dessa temperatura. Então, o planeta retém essa temperatura
e o que ele não precisa, ele vai dissipar no ambiente. Porém, quando eu tenho a emissão de gases tóxicos aumentada, esses gases acabam formando um bloqueio na atmosfera e o restante dessa temperatura acaba não saindo, então fica tudo retido, né? Então isso acaba gerando um aumento na temperatura média do planeta e traz aí como consequência o famoso aquecimento global que nós já conhecemos. Quais são os impactos desse aumento de temperatura para a nossa saúde, né? Quais são os impactos dessas mudanças climáticas para a nossa saúde? Então, eu tenho aí, principalmente, quando eu tenho atividade aumentada de gás carbônico na atmosfera, as minhas condições climáticas, elas ficam completamente, elas entram em desequilíbrio, né? Então, eu tenho aí problemas na produção de alimento, eu tenho lesões cardíacas que podem trazer problemas para a gente, proliferação de doenças, né? Vírus que acabam chegando aí com essas alterações que o aumento do gás carbônico acaba trazendo. Por quê? Isso traz aumento de gás carbônico, gera aumento na temperatura, que gera efeitos climáticos desordenadamente, né? Eles acabam acontecendo de uma maneira desordenada, como a gente não tem mais o equilíbrio, né? O controle disso. E isso acaba trazendo aí aumentos no nível do mar, enfim. Tudo isso gera doenças pra gente, doenças respiratórias, doenças cardíacas, problemas nos olhos, né? Problemas de visão, enfim. Essas alterações climáticas não traz um problema só para o meio ambiente, só para a natureza. Traz um problema também para a nossa saúde e, como consequência, traz problemas para a nossa economia, né? Problemas sociais, problemas econômicos. Então, eu falei lá no comecinho que essas alterações climáticas, elas geram aumento no nível do mar. Se eu tenho um aumento no nível do mar, eu preciso deslocar toda aquela população que mora ali, né? Isso me gera um custo. Eu preciso reformular essa cidade para receber esse nível aumentado aí do mar, né? Então, isso vai me gerar um custo. Eu tenho deslocamento de populações, né? Onde as populações inteiras precisam sair para procurar outros lugares onde me gere mais recursos, né? Onde tenha mais recursos, porque eu acabo perdendo muitos recursos quando o meu ambiente está em desequilíbrio. Eu tenho problemas na atividade, na produção de alimentos. A atividade de produção de alimentos é uma atividade que depende muito do clima, né? Então ele precisa estar em equilíbrio, ele precisa ser controlado. O grande problema disso é que quando eu tenho uma alteração muito forte no clima, a minha produção de alimento ela fica descompensada. Isso gera aumento nos preços, como consequência, aumento de pessoas que têm um maior acesso, né, a esses alimentos. Então, as pessoas acabam não tendo dinheiro suficiente para ingerir esses alimentos. Então, a pobreza começa a aumentar, né, a fome começa a aumentar. E, como consequência também, eu tenho o acesso à água potável, ela fica um pouco mais complicada, né? Então, eu perco o acesso a essa água devido ao aumento dos níveis dos mares, tá bom? Como consequência também, os países começam a entrar em conflitos uns com os outros. Então, a atividade bélica começa a aumentar, né? Porque eles precisam entrar em conflito para quê? Atrás de recursos naturais, né? Então, eles começam a entrar em conflito para ver com quem fica com tal área que tem mais recursos, né? Que tem um maior recurso para oferecer para o seu próprio país. Isso acaba gerando grandes guerras aí. Pessoal, solta a vinheta da hora da tirinha. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do Sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar
mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então aqui nesse quadrinho o Calvin tá bravo com a mãe dele, né? Porque ele ficou sabendo agora que as calotas polares estão derretendo, como consequência aí do aquecimento global. O problema, a mãe questiona ele, né? Olha só o que o Calvin tá falando. Ele tá bravo por conta disso, mas ele quer ir de carro para todos os lugares, né? Então essa tirinha aí, ela traz uma reflexão. No finalzinho ele fala, eu não estava sabendo disso, né? Então o que acontece? A gente acaba trazendo alguns hábitos para a nossa vida, alguns hábitos que vão passando de geração em geração e que nós não sabemos nem quais são as consequências disso, né? Então essa é a importância da gente entender quais são as consequências dos nossos hábitos e o que nós estamos ensinando e deixando para a próxima geração. Então aqui o Calvin está bravo porque as geleiras estão derretendo, mas ele não sabia que andar de carro, né, a emissão de gás carbônico, também pode contribuir para esses derretimentos, para o derretimento das geleiras. Aqui nós temos uma outra tirinha, né? Então o primeiro e o segundo quadrinho mostra aí a parte sólida do planeta literalmente derretendo. E só no último quadrinho é que um humano surge aí e fala, poxa, quem diria que esse negócio de aquecimento global era sério mesmo? Então, o que isso significa? Ele só entendeu e viu que era sério quando essa consequência chegou até ele, né? Então, nós temos aí o tempo todo coisas acontecendo que mostram pra gente que algo não está indo bem e que a gente não dá tanta importância. A gente só vai dar importância real quando isso acontecer, literalmente, quando as mudanças acontecerem drasticamente com nós mesmos, né? E aí a gente vai entender que, ó, poxa, aquilo que falaram lá há muito tempo era real. Bom, pessoal, chegamos ao final desta aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, consultem o link do Saiba Mais, né? Vai ficar aqui embaixo para vocês. E aí eu deixei uma frasezinha de reflexão, onde não existe lado B porque não existe planeta B. Essa frase é de Ban Ki-moon, que é o secretário-geral da ONU, ex-secretário-geral da ONU, tá bom? Bons estudos!